Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Pessoal, essa aqui então é a nossa resolução da lista de exercícios termodinâmica 1. O primeiro exercício diz o seguinte para você, ó. A energia interna de determinada quantidade de gás é 1. E daí eu já vou tirar algumas implicações disso. Ele só me diz que a energia interna de uma certa quantidade vale 1. O que ele está me dizendo com isso? Ele está me dizendo o seguinte, que a gente escreve que a energia interna é 3 meios de nRT. Aqui ele está falando de energia, não de variação, beleza? E que quando eu tenho, então, essa quantidade N, eu tenho uma energia chamada U, beleza? Daí na letra A ele fala o seguinte, ó. Qual será a energia interna do gás se se multiplicarmos por 2 a quantidade? E daí você pensa assim comigo, ó. A energia interna, ela depende do número de mols, que é a quantidade de matéria que tem lá dentro, né? Dessa constante e da temperatura. E todas essas grandezas, menos o R, porque ele é uma constante, né? Mas tanto o N quanto o T, eles são diretamente proporcionais a U. Conforme o N ou o T aumentam, o U também aumenta. Se N e T diminuem, o U também diminui. Beleza? Então, olha só. Quando eu vou colocar aqui a letra A. Quando eu tenho o N, o número de mols, a quantidade lá dentro, vezes 2, a minha energia interna também vai aumentar na mesma proporção, vezes 2. Então, quem é a minha nova energia interna? 2 vezes a anterior. E a gente leva o mesmo raciocínio para a letra B. Só que agora a gente precisa ter cuidado no seguinte, porque ele fala que eu vou duplicar a quantidade e vou triplicar sua temperatura absoluta, já me ajuda até, né? Então, nós vamos analisar agora da seguinte forma. Eu vou ter o N sendo vezes 2, né, duplicado, e temperatura vezes 3. Eles não são as duas grandezas diretamente proporcionais a U? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer de uma vez só, vezes 6. Eu fiz vezes 2 para um, vezes 3 para o outro. Tá todo mundo aqui do mesmo lado, ó. Seria vezes 2 aqui, vezes 3 aqui. Quem é a sua nova energia interna? 6 vezes a que você tinha lá no início. Bem de boa essa análise, né? Vamos para a próxima? Questão 2 para a gente aí, então. Com resfriamento isobárico, e você já tá ligado que eu já te dei a dica das palavras aqui, né? Olá, resfriamento significa que a minha temperatura vai diminuir. Isobárico, que é uma transformação cuja pressão é constante. Um número de mols igual a 10 de um gás ideal monoatômico, então vale tudo que nós vimos. Sofre uma compressão. Compressão também é uma palavra importante, porque o meu volume vai diminuir, né? Então, o meu ΔV é menor que zero nesse caso. E o volume ocupado pelo gás passa de 2, então 2 é o meu volume inicial, para 1 metro cúbico, que é o meu volume final. Sabendo que no início do processo, o gás estava a uma temperatura de 500 Kelvin, então esse aqui é o meu T0, e me deu a constante aí, o R. Determine letra A pressão P exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente onde está contido. Nós já vimos uma bem parecida com ela, mas sem falar da energia interna. Então, eu vou te falar aqui o seguinte, ó. Você não pode fazer o pivot povotó porque você não tem pressão e volume no último estado, você só tem o volume, né? Então, eu vou fazer a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT.
E aí eu vou olhar o que eu tenho. Pressão não preciso colocar inicial, porque é isobárico, né? É isobárico. Mas o volume e a temperatura eu preciso diferenciar, beleza? É no estado inicial que eu tenho as duas informações. Então, a pressão que eu não sei, o volume inicial, que é... Opa, botei o igual aqui, né? Olha lá, o volume inicial, que é de 2 metros cúbicos, 10 mols, constante, 8,31, e a temperatura inicial, que é de 500. Passou o 2 para lá dividindo, esse negócio aí vai dar para você 20.775. E daí você vai me perguntar da unidade de medida. Olá, a sua constante não está dada em Joule? Então, a sua pressão está dada em Pascal, Newton por metro quadrado, é tudo a mesma coisa, beleza? Na letra B, ele te pergunta qual é a temperatura do gás no estado final, né? Nesse T2 que ele chamou aí. Agora sim eu posso fazer um pivot povotó? Posso, e inclusive ele vai virar um viti-votó, porque ele é um isobárico, né? Esse procedimento aí. Eu posso cortar as pressões dos dois lados. Então, ficou assim, volume inicial, que é 2, para uma temperatura de 500 Kelvin, lembra que essa temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Volume final, que é de 1, e o T final, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Vou simplificar o 2 e o 500. Multipliquei cruzado, ó, minha temperatura deu de 250 Kelvin. Moleza. Na letra C, ele diz assim, a variação de sua energia interna. Então, a variação da energia interna para um gás monoatômico, 3 meios de NR delta T. Substituindo aqui, ó, 3 meios, N é o número de mols, 10, a constante, a mesma, 8,31, e o delta T, que é a temperatura, final, é a temperatura final, 250, menos a inicial, que é 500. Primeiro você resolve o parêntese, vai dar menos 250. E quando você multiplicar essa galera toda aí, vai dar menos, porque o parêntese deu negativo, não é? 31.162,5 joules. Tranquilo? O que que esse menos aqui significa para a gente fisicamente? Ó, um resfriamento. Quando eu tenho um resfriamento, eu tenho uma diminuição na energia interna, eu tenho esse ΔU negativo. Vamos para a próxima, então? Questão 3 aí. Em um processo a pressão constante, já vou marcar essa pressão constante, é um procedimento, então, isobárico, de 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, determinada massa gasosa, massa de um gás ideal, aumenta seu volume, então eu tenho uma expansão de um volume de 8 vezes 10 a menos 3, então ela sai desse volume V0 para 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, esse cara aqui é o meu volume final. Indique o trabalho em joules. Isso aqui é importante, porque isso vai indicar que a sua pressão precisa ser dada em newtons por metro quadrado ou pascal, que é a mesma coisa, já tá joia. E o seu volume vai ter que ser em metros cúbicos, o que também já tá ok pra gente. Realizado pelo gás durante essa expansão. E é realmente o que a gente já tinha comentado ali em cima. Você se lembra que para um procedimento isobárico, eu posso aplicar aquela fórmula lá, né? Do trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. A pressão é constante, é por isso que eu posso usar a fórmula 2 vezes 10 à quinta. E a variação de volume, que é o volume final, 12 vezes 10 a menos 3, menos o inicial, que é 8 vezes 10 a menos 3. Resolvo o primeiro parêntese, as minhas potências são iguais, são idênticas, não é? Então, vou subtrair os números. 12
menos 8 dá 4, então eu vou colocar vezes 4 e repito a potência 10 a menos 3. O trabalho, então, ficou número com número, potência com potência. 2 vezes 4, 8. A potência, eu somo os expoentes ao quadrado joules. Esse número aí você pode escrever, então, como 800 joules. Qualquer uma das formas está correta. O lance aqui é o seguinte, que a gente precisa observar bastante os sinais agora em termodinâmica, tá? Você observou comigo que o trabalho aqui, quando não tem nada na frente, é positivo. Você já esperava esse trabalho positivo? Eu sim, porque ele me disse aqui em cima, ó, que é uma expansão. E na expansão, o aumento de volume, o trabalho é realizado pelo gás, tem uma expansão com trabalho motor. Beleza? Vamos para a última, então? Questão 4 na tela para gente. Uma dada massa de gás ideal sofre a transformação mostrada a seguir no diagrama de Clapeyron, que é esse diagrama pressão por volume. Qual é o trabalho em joule realizado pelo gás durante esse processo? Muita atenção agora com os detalhes, olha lá. Se é um diagrama de Clapeyron, Se é um diagrama de Clapeyron, eu tenho, como eu já te falei, pressão por volume. Se ele quer o trabalho em joule, a minha pressão tem que estar em atm, Newton por metro quadrado, beleza. Volume em metro cúbico, joia. Realizado pelo gás. O que isso significa? Significa um trabalho de sinal positivo, motor, né? E isso só acontece numa expansão. Tá rolando uma expansão? Olha o sentido da setinha. Meu volume aumenta, não aumenta? Então, corretíssimo. Você já espera, então, um trabalho positivo. Outro detalhe que você precisa estar atento é se tem algum fator multiplicativo, alguma subunidade de medida aí nos seus eixos. Nesse caso, não tem nenhum 10 a quinta, 10 a menos alguma coisa. O número que está no eixo é aquele número mesmo, a gente não precisa ficar se preocupando com isso nesse item. E aí, essa transformação, ela não é nenhuma das que a gente conhece. Por quê, professora? Porque você tem variação de pressão, você tem variação de volume, e se isso fosse uma transformação isotérmica, você teria uma hipérbole. Mas vamos analisar um pouquinho. Lá na nossa transformação isotérmica, nós tínhamos a condição de que PV inicial tinha que ser igual ao PV final, não é? Então, olha lá, o inicial é esse aqui, ó, 30 de pressão com 0,2 de volume, 0,6. 10 de pressão, 0,6. Errei aqui em cima, né? 30 vezes 0,2, né? 0,6 não. É 6. Ignorei o 0 ali do 30, é 6, tá? Desculpa. E aqui no estado final ficou 10 de pressão com 0,6 de volume, também é 6. Então, olha lá, é sim uma transformação que nós conhecemos. Embora o gráfico não indique que é uma hipérbole, mas é uma transformação isotérmica. Ele pegou um pedacinho muito pequenininho dessa transformação e essa aproximação nesse pequeno espaço, ela é uma reta, beleza? Para você verificar, você sempre olha as relações da Lei Geral dos Gases para o gráfico que ele te deu, tá beleza? Então, agora, eu já sabendo. Peraí. Opa, voltou tudo. Olha lá. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou apagar isso aqui, porque agora a gente precisa falar sobre esse trabalho que ele está me pedindo aí. Como não é uma transformação isobárica, eu não posso jogar lá naquela fórmula do trabalho é igual a P vezes ΔV, né? Mas sempre que eu tenho um gráfico de pressão por volume, eu posso fazer a área abaixo do gráfico. Então, olha lá. Eu vou fazer daqui que começou até aqui que terminou. Essa figura aqui, ó, ela é um trapézio. Essa é a base maior, essa é a base menor e esse intervalo aqui é a altura, que inclusive mede 0,4, né? Que é de 0,6
até o 0,2. Então, vamos fazer pela área. O módulo do trabalho é numericamente igual à área, beleza? Porque o sinal quem olha é você, tá? Então, eu vou já determinar que esse trabalho é positivo, a gente já tinha combinado que é uma expansão, né? E na expansão o trabalho tem sinal positivo, tem um aumento de volume. E aí a fórmula da área do trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes a altura sobre 2. Bzão, esse mais aqui na frente eu não preciso colocar, né? Bzão vale 30, mais Bzinho vale 10. A altura, a gente já tinha feito ali 0,4 dividido por 2. Então, isso aí, no final das contas, deu 40 vezes 0,4 dividido por 2, que tem um valor de 8 joules, porque as unidades de medida já estão para joules, beleza? Eu te enganei. Tem mais uma aí pra gente, né? Vamos para 5? Vamos lá, então. Agora sim é a última questão. Ó, espero que você não tenha desistido lá na 4 e já desligado o vídeo. Avisa a galera aí que tem questão 5 sim, viu? Olha lá. Ela faz o seguinte: uma determinada quantidade de gás, inicialmente a 100 Kelvin, passa pela transformação a seguir. E é uma transformação em 2 etapas, como a gente observa aí no gráfico, né? Qual a temperatura final do gás? E aí a gente vai analisar assim, ó. Primeira coisa, eu tenho Newton por metro quadrado, a resolução que ficou bem ruim, né? Mas lá no seu material vai estar melhorzinha, tá? Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos. Isso já me dá o trabalho, energia, tudo em joule. Só que aqui, ó, você tem um 10 à quinta, tá? Você precisa levar em consideração, então, quando você for olhar a pressão. Ele me diz que esse gás, ele inicialmente está a 100 Kelvin. Qual é o meu estado inicial? É o estado A. Então, eu já vou anotar aqui que 100 Kelvin é a temperatura no estado A, beleza? A temperatura no estado final é a temperatura no estado C. Eu tenho informações de pressão e volume nesses dois estados, pelo gráfico, tenho a temperatura de A e preciso saber a temperatura de C. Então, vou usar a lei geral lá dos gases, que era pressão vezes volume em um dado estado, ela tem que ser a mesma em qualquer estado. Então, eu vou associar o estado A, que eu conheço as 3 variáveis de estado, com o estado C, que é o que eu estou procurando lá, ó. Pressão eu tenho, volume eu também tenho, e a temperatura de C, que é o que eu estou buscando. É muito importante essa sua organização com os índices, tá? Para você não se perder. Então, olha lá. A pressão em A tá aqui, né? 4 vezes 10 à quinta. E você não precisa trazer as unidades de medida, né? O volume em A é esse aqui, ó. 1 dividido pela temperatura que ele me disse que era de 100. A pressão em C é essa aqui, 1. O volume de C, 1 vezes 10 à quinta, ó, porque tem esse 10 à quinta aqui, né? E o volume de C, que é 6, sobre a temperatura de C, que eu não sei. Olha lá, vou até cortar com cor diferente aqui, ó. 10 à quinta, 10 à quinta. O 4 com o 6, eu também vou simplificar. Dá 2 e dá 3. E vou simplificar o 2 que sobrou aqui com o 100, que vai dar 50. Multiplicou cruzado. O TC ficou só vezes 1, então TC, né? 50 vezes 3, 150. E isso está medido em Kelvin, em temperatura absoluta. Na letra B, ele me pede o trabalho realizado em joules pelo gás. Primeiro, é pelo gás? É pelo gás, porque você teve, no final das contas, uma expansão, né? Você saiu de A com um volume de 1 e chegou em B com um volume, em C, desculpa, com um volume de 6. O que a gente precisa analisar aqui é o seguinte: eu poderia fazer parte por parte de A para B e depois de B para C. Só que se você olhar a transformação de A para B, ela é uma transformação isocórica, né? Aqui, o meu trabalho, ele é 0 nessa parte de A para B, beleza? Então, não tem trabalho, seria só o trabalho de B para C. Uma outra forma, e que eu acho mais simples da gente fazer, é você analisar a área abaixo do gráfico. Quem é a área abaixo do gráfico? Olha lá, abaixo de A
E da linha de B para C, eu só tenho esse pedacinho aqui, que é um retângulo. Esse cara é a base, essa medida é a altura. Então, nós vamos ficar que a letra B, ela vai ser que o módulo do trabalho é numericamente igual à área. Esse trabalho ele vai ter sinal positivo, porque foi uma expansão, tá beleza? E a área do retângulo é base vezes altura. A base mede de 1 até 6, tem 5 unidades, e a altura, que é esse pedacinho aqui, vale 1, só que lembrando que no eixo vertical você tem essa potência de 10 à quinta, beleza? Então, você tem que o seu trabalho, eu vou continuar escrevendo aqui embaixo, é de 5 vezes 10 à quinta joules, porque o seu volume está em metros cúbicos e a pressão em newtons por metro quadrado. Tranquilo? A gente se vê na próxima, então. Bons estudos para você. Beijo, beijo. Tchau!